Passei um trabalho aqui para entrar na live. O João tem que me aturar. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live no Instagram que eu agora fui tentar começar a live. Eu sou super pontual, eu odeio começar as coisas atrasadas. E eu deu ali uns 2, 3 minutinhos antes. Eu pensei, vou entrar um pouquinho antes das 8. E eu fui ali pro Stories. Meu Deus, como eu começo ao vivo? Me desculpe, então, deu um atraso aí de 3 minutinhos. Eu corri lá falar com o João no WhatsApp. Disse, João, pelo amor de Deus, como é que se começa uma live? Esqueci, caramba. Então atrasou esses minutinhos por isso. Mas estamos aí e, pô, já tem quase 80, tá bom? Que bom que vocês compareceram e que bom que vocês me entendem. João, seja muito bem-vindo. Então, aqui é o meu perfil. Desculpa a minha bagunça aí, cara. A gente aprende a fazer na hora, né? Fazendo. É um prazer enorme te receber aqui. A gente já fez uma live um tempo atrás, lá no perfil Manual do Concurseiro, que é do João. Pessoal, para quem não conhece, o João é meu colega lá do TRT4, né? Que antes eu trabalhei lá e é técnico judiciário lá e hoje ele estuda para a magistratura do trabalho, mas ele faz um trabalho super legal aí com o Instagram, né, incentivando o pessoal a estudar, ajudando a estudar. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Legal, eu durante o dia eu já recebi algumas perguntas de vocês no direct e eu fui anotando tudo aqui pra gente conversar. E acho que a grande questão que todo mundo estava me perguntando é o medo de fazer inscrição para uma região aí que não chame ninguém. Né? Eu não sei se esse também é o problema de vocês. Aí, o concurso regionalizado, como é o do MP, realmente isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é bem complicado, né? Tu te inscrever para uma região que não chama ninguém, e aí depois tu pode ir super bem, mas alguém que foi pior do que você vai ser nomeado lá na outra região e você não. Então, isso tem que ter realmente um cuidado. Só que eu pesquisei agora durante a tarde, eu fui lá, olhei o número de nomeações que aconteceram nos últimos concursos, ali o que eu consegui achar no site do Ministério Público. Tentei buscar outras fontes, falar com pessoas lá de dentro, e assim, eu não consegui muita informação. Eu acho que isso é muito discricionário, né, da própria administração, do próprio MP, porque, por exemplo, assim, os cargos que foram criados, né, foram criados 191 cargos de analista, 190 cargos de técnico. Pelo que eu entendi, lendo ali o plano de carreiras, e isso, alguém até me perguntou que foi deixa eu ver quem me perguntou aqui, ó, Bruno e Brenda. Os cargos criados são apenas para absorver os extintos, ou existe a possibilidade de chamarem mais do que os que forem vagando? Né? Pelo que eu entendi, esses 190 cargos a mais são a mais mesmo. Não são assim para que criou 190 e agora vamos botar todo mundo que já está dentro do MP ali dentro desses 190. Eu entendi que não, que quem for ali, quem já estiver no órgão vai ter que optar entre continuar no cargo que está ou entrar no cargo transformado. E esses 190 cargos, eu acredito que são para nomeação agora a partir de janeiro de 2022. Se o órgão realmente vai, né, prover todos esses cargos, é uma questão. O João já voltou aí. João, se tu estiver por aí, dá um oi no chat, que eu não tive entrando. Não, acho que ele ainda não voltou. Então, pelo que eu entendi, é isso, gente. Esses cargos são novos mesmo, que são para ser nomeado. O edital, por que o edital não vem com vagas, tá? O edital não vem com vagas porque o órgão não quer se comprometer. Se ele coloca as vagas no edital, ele é obrigado a nomear. João, seja Voltei. bem-vindo. Agora, eu acho que Voltei. melhorou bastante. Para mim, até tá mais alto Yes. aqui. Deixar o pessoal dar um Ah, que retorno bom. aí também. Peguei um fonezinho aí, tá todo ferrado esse fone aqui, mas vai com ele mesmo. Não, mas dá para te ouvir bem. Eu consegui te ouvir bem agora. Eu tava falando pro pessoal aí, que é uma pergunta que eu recebi durante o dia, que eles queriam muito saber para qual micro-região se inscrever. E do MP, né, porque é por micro-região esse concurso, e sobre a questão das vagas, né, se esses 190 cargos criados ali já são novos mesmo, se o MP vai nomear. Eu estava falando, acho que tu também já tem essa experiência de concurso, né, que os editais não têm colocado as vagas existentes ali, porque eles são obrigados a nomear quando eles botam a vaga no edital. Então a administração se Frequente uma decisão do reserva STF. a administração se reserva essa discricionariedade, né? Tipo, vou deixar lá cadastro de reserva, e aí quando eu achar que vale a pena nomear eu nomeio, sem essa obrigatoriedade de chamar o aprovado. Isso é o que É mais que tem isso acontecido. aconteceu até a título de curiosidade, isso aconteceu porque teve uma época em que estavam colocando estavam colocando as vagas sempre no edital e houve uma judicialização muito grande
cobrando, né, essa nomeação por parte da administração pública. E o STF ele decidiu no sentido de que se o edital prevê o número de vagas específico, aquele número de vagas necessariamente tem que ser provido. Agora, se ele não prevê, sinto muito, pode ser cadastro reserva, daí a administração não tem necessidade, se for só por cadastro reserva, ou se tiver lá 2 vagas no edital, de nomear além dessas vagas previstas. Só a título de curiosidade aí, para quem não entendia por que vinha. Não, mas é interessante saber, porque muita gente me disse que não ia nem fazer o concurso por causa dessa questão, porque só veio o cadastro de reserva. Mas hoje em dia a tendência é que todos venham, né, cadastro de reserva. O TRT4 2015, ele foi, acho que tinha 2 ou 3 vagas imediatas, e foram chamados 250, acho 200, foram 200 técnicos. Dentre essas vagas, olha a quantidade de gente que foi chamado além delas, né? Então, isso aí não tem que ser determinante para a pessoa escolher fazer um concurso ou não, o fato de ser cadastro reserva ou não. Hoje em dia, todos os concursos vão ser, né? Sim, com certeza. E a gente cortou o assunto, né? Porque você ia falar de você, aí como você saiu, eu abordei outra coisa, mas deixa eu voltar aqui para o que a gente estava conversando. Queria que tu te apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da tua história, João. Bom, primeiro, desculpa aí, pessoal, pelos problemas técnicos aí. Meu nome é João, eu tenho 25 anos, eu sou servidor do TRT4, sou assistente de juízo do trabalho no TRT4. Desde 2016, fui nomeado em outubro de 2016. Eu estudei para esse concurso enquanto eu estava na faculdade, então eu entrei muito novo, tanto que já fui muito tratado como estagiário depois de ser servidor lá dentro. Mas enfim, hoje em dia eu estudo para magistratura do trabalho, que é o meu cargo fim, e eu criei esse Instagram justamente para ajudar o pessoal que está passando pelo que já passei, pelo que tu está passando também, né? Então, porque no início do concurso é muito perdido, a pessoa não sabe como estudar, não sabe o que tem que fazer, acha que tem que estudar da mesma maneira todos os pontos que estão no edital. Então, eu tentei criar esse Instagram para mostrar que não é assim, que tem um estudo focado, um estudo certo, de acordo com cada disciplina tem que ser estudado de uma maneira específica. E, em breves palavras, é isso. Que legal. Sabe que quando eu criei aqui, primeiro eu fiz lá o canal do YouTube, né? Depois eu comecei também a alimentar o Instagram. Eu não tava estudando, né? Eu tava só tipo assim, oficial de justiça. Eu tava acabando a faculdade de direito, o que eu vou fazer? Vou gravar uns vídeos aí, porque vai sair concurso de oficial de justiça, vamos ajudar o pessoal que quer fazer. E daí agora eu comecei a fazer minha pós, né? E ver aulas. E aí eu fiquei assim, meu Deus, é muito difícil conciliar trabalho e tu postar coisas, né, aqui, e além disso tu tá estudando de verdade, né? Então, assim, eu fico pensando como é que tu também dá conta, né? Porque você tem que pensar, aliás, o que eu faço, né, agora? Vou fazer uma sentença pro juiz, eu vou postar alguma coisa interessante pro pessoal, agora eu tenho que estudar pro concurso e a gente tem que dividir o dia nisso. Não, com certeza. O Instagram, ele toma muito tempo da gente, né? Então, eu tenho postado, eu tenho feito postagens quando me sobra tempo no dia. É bem isso, é quando eu já bati minha meta de estudo. Eu normalmente, claro, né, nos stories eu vou mostrando, vou estudar tal coisa agora, gurizada, só uma dica rápida, mas postagem mesmo, criar postagem, fazer arte é algo que eu faço só quando eu tenho tempo. Se me sobra tempo, como eu uma faço. segunda. Senão eu prefiro bater minhas metas mesmo, que a minha prioridade é o concurso, querendo ou não, né? Não é o Instagram, não é de maneira nenhuma o Instagram. Então, a minha ideia é essa, só quando sobra tempo eu posto. Mas... E aí tá uma regra que todo mundo tem que seguir, ainda mais que o edital aberto. Prioridade, né, para concurso. Acho que isso é uma das principais coisas, né? Não sei que tu veio disso, João, mas assim, eu quando sai edital, que eu tô comprometida a fazer um concurso, o concurso é tudo que tem na minha frente. Assim, as outras coisas eu vou fazer na medida do necessário, na medida do possível, mas aquilo se torna a prioridade para mim. E foi isso que deu muito certo nos concursos que eu passei. Se pra ti com também... certeza. E isso para mim, no momento, eu só tô seguindo esse Instagram por enquanto, porque eu não tenho nem edital em vista, né? Porque a magistratura do trabalho estava sendo concurso nacional, então... a expectativa é que voltem os regionais, mas por hora não vai ter concurso. Eu estou estudando diariamente, estou com rotina, mas quando sair edital, né, vou dizer, pessoal, vou dar uma parada aqui e
foco total, né? Tem que saber dosar, tem que ter prioridade, né? Com E o certeza. pós-edital é um período que não adianta, tem que fazer, tem que estudar. Tu bem sabe que tu estudou basicamente só no pós-edital, né? Para Sim. o J, então. E como foi teu estudo pro TRT4? Tu estudou antes, assim, bastante, ou foi mais durante o pós-edital também? O que foi diferente no antes e no depois? Como é que tu vê essa parte, João? Claro, eu comecei a estudar em março, né? O concurso foi em agosto de 2015. Eu comecei a estudar em março porque eu estagiava no TRT, eu estagiava na oitava vara, onde hoje eu sou servidor, e lá o pessoal já falava, vai ter concurso no final do ano, né? O concurso está vencendo, então normalmente vence o concurso e abre o outro, como era no passado, como acontecia. Então já te prepara. Era uma oportunidade, né? Eu gostava de estagiar lá, então eu tinha aquela vivência prática de saber o que acontecia, como é que eram as audiências. Eu fazia as notificações de prazo na oitava vara, então prazos eu sabia basicamente todos do direito do trabalho. E comecei a estudar em março. Eu comprei um cursinho aqui do Rio Grande do Sul, que foi o do CETEC. Nunca tinha estudado para um concurso, nunca tinha nem tocado. Meu irmão estudava para concurso e ele me deu várias orientações. Ó, tu foca mais na lei aqui tu pode estudar mais por PDF, mais por doutrina, mas eu não tinha a mínima noção de como estudar. Então eu estudei no pré-edital, basicamente vendo as videoaulas do cursinho. Eu até digo que se eu pudesse fazer algo diferente, eu teria dado mais focado mais na legislação, que foi algo que eu não fiz, principalmente no pré-edital. No pós-edital, eu foquei basicamente na legislação e em rever todo o meu material que eu tinha construído. Né? Eu gosto de estudar fazendo resumo. Eu sou uma pessoa que não consegue estudar só lendo. Eu estudo escrevendo. Na época eu tinha cadernos no computador e no pós-edital eu estudei com questões. Eu comprei daqueles revisaços, não sei se tu lembra. Jurispódio, né? Eu comprei um revisaço e estudava por questões e lendo o meu material que eu tinha construído antes. Só que é diferente, não adianta. O estudo pós-edital, se tu não for estratégico, tu não vai conseguir ver tudo. Né? Se tu não for estudar mais no que mais cai, menos no que menos cai, não adianta, tu não vai conseguir ver de uma forma abrangente toda a matéria. Então, é um estudo diferente, né? Pós-edital tem que se preparar de uma forma totalmente diferente. Com certeza, é verdade. E tu, assim, tu conseguiu dar uma olhada no edital do MP aí? Tu saberia dizer pro pessoal um pouco, assim, pela tua experiência dentro das matérias, ou não? Como é que a gente pode ver isso aí, João? Olha, uma coisa que eu noto que nos concursos aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal negligencia bastante é português, tá? Português é, para mim, a matéria mais importante desses concursos, porque a porcentagem de questões de português comparado com o total da prova é muito grande. Né? Eu acho que são 20 questões, mais ou menos, de português, né? Pelo que eu vi o edital, acho que são 20 questões só de português, e são 80 no total das questões, é isso? Deixa eu confirmar aqui que agora de cabeça eu também não sei. Eu sei que no total são 100 pontos, né? Tipo, o analista tem as discursivas ali que tomam um pouco. O prova de técnico, total são 100 pontos. Agora, o número de questões, 20, 40, 50, 60. 60 questões. É que tem peso diferente. Questões. Isso de técnico. E português, dessas 60 questões, quantas são de português? Eu acho que são perto de 20, não? Deixa eu dar uma olhada agora o que eu troquei. Que eu tô mais familiarizado com o de analista, porque é o que a BL Isso, português, 20 questões, peso 1,5. Né? Dá 30 questões. Então é bastante coisa. De 100 são 30 pontos no total, né? 20 questões mais 30 pontos de 100. 30% da prova é só em português. E o pessoal negligencia porque o pessoal pensa, português, eu estudei no colégio, eu sei mais ou menos. não preciso dar tanto foco. E tá cada vez mais difícil o nível da prova de português. Então eu acho que o foco, claro que não o foco total, mas 30% do teu período de estudo no pós-edital tem que estar para português. Se 30% da prova vai ser português, entende? Porque o pessoal acaba negligenciando, e eu estudo português, eu gosto de estudar português pós-edital por provas, né? Porque eu já tinha conhecimento de português,
Eu gosto de fazer questões para português, principalmente para entender como é que a banca vai me cobrar português. Não adianta eu pegar e abrir uma gramática, o Segala, e começar a decorar a gramática, porque não vai ser a forma como vai cair na prova. Eu tenho que aprender a fazer provas de português da banca e só com treino, né? E, então, eu acho que um dos pontos principais, principalmente para português, é fazer muitas questões nesse período. Muito, 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 para aprender como a banca cobra. Sim, e focar na banca, né? Isso é uma coisa também que eu acho que é muito real, assim. Tipo, quem tá estudando para oficial de justiça não sabe qual é a banca. Você vai ter que estudar a teoria do português, você vai ter que fazer um pouquinho de cada banca ali, meio que apostando, né? FAURGS, não sei o quê. Agora, quem já tá, né, pro MT agora, pô, você já tem ali, é Instituto OCP. Então, é ir focado naquela banca para entender como o examinador pergunta, né? Cada uma daquela. Porque às vezes eles têm uma maneira de perguntar que é diferente, que a outra banca não pergunta daquela forma, tá perguntando a mesma coisa, mas o enunciado é bem diferente. E quando tu chega lá na prova, tu olha e tu não entende o enunciado, é muito ruim. Então você já tem que ter feito as questões para chegar preparado. Como que tu estudaria legislação agora nesse pós-edital? Tipo assim, partindo digamos assim, ó, João, metade das matérias você já viu, já conhece, constitucional, administrativo, sei lá, mas metade das matérias são novas, sei lá, a parte institucional do Ministério Público, outras coisas ali que tu não saberia. Como tu estudaria essas coisas? Eu acho sempre muito importante, antes de começar a me atracar a estudar, é fazer um levantamento, né, do que é mais cobrado em cada matéria, né? Dessas matérias, principalmente de legislação, eu gosto de pegar as últimas provas, pelo menos, dessa banca, né, que vai ser o Instituto OCP, e pegar e ver o que é mais cobrado dentro de cada matéria. Eu vou começar o meu estudo pelo que é mais cobrado, né? Então eu vou pegar lá no que concurso que tu consegue fazer esse levantamento estatístico do que está sendo, quais são os assuntos que mais estão sendo abordados e começar a estudar com foco naquilo. Eu acho até importante fazer um estudo reverso para algumas matérias. Eu sei que tem gente que não gosta e tal, mas como o tempo é escasso, são 70 dias até uma prova, eu acho que em determinadas matérias, principalmente aquelas com que tu tem um pouco mais de familiaridade, já conhece um pouquinho a matéria, já estudou em algum momento na vida, por exemplo, constitucional. Já estudou constitucional em algum momento da vida, provavelmente se está estudando para concurso, já deve ter estudado constitucional antes. Vai fazer um estudo reverso da banca com relação a constitucional. Faz muitas questões de constitucional para ver o que está mais sendo cobrado por aquela banca e começa o seu estudo dali. Se sobrar tempo depois, beleza, amplia. Mas o estudo tem que ser muito estratégico nesse período, né? Tem que ser muito voltado... É aquele negócio da lei de Pareto, né? O pessoal fala que 20% do conteúdo corresponde a 80% de todos os resultados, né? 20% do... Então, é basicamente isso. É focar naquilo que é mais importante dentro de cada matéria, nos tópicos que mais estão sendo cobrados. Eu acho, assim, eu particularmente eu acho difícil tu encontrar o que é mais cobrado de cada matéria, assim. Tem coisas que é fácil, por exemplo, português, você vai lá, tem um monte de prova, né, você vai lá e resolve, mas tem matérias que, tipo assim, não vai ter questões, né, da banca, talvez tu possa ver. Até alguém me perguntou, deixa eu puxar aqui, ó, hoje de tarde alguém me perguntou, Michel Sudatis, ele falou assim, ó, vi uma postagem sua referente à análise das questões cobradas nos concursos anteriores. Uma dúvida, é válido analisar os anteriores, sendo que muda a banca, ou seja, a OCP e não a banca do Ministério Público, que era no anterior? O que tu diz, João? Olha, eu acho válido, tá? Eu acho válido porque quem contrata a banca e quem determina como é que vai ser o concurso acaba sendo o órgão, né? Ele diz assim, ó, eu quero um concurso dessa forma. E normalmente, querendo ou não, o edital antigo, por mais que não tenha sido a mesma banca, ele é utilizado. Ele é utilizado como base, ó, aqui no Rio Grande do Sul, eles gostam que o estudo, eles gostam que a prova envolva esses conteúdos. Então a gente não pode fugir muito disso. É válido para mim pegar também o edital antigo, porque ele parte como se fosse um ponto de partida para a banca, né? Ela vai pegar aquele edital na hora de fazer o edital dela e ela vai seguir mais ou menos, claro que vai mudar algumas coisas, mas é um ponto de partida. Então, para mim, é válido fazer questões do concurso anterior também. Para fazer essa análise, né, de como a prova vem. Tipo, eu também acho muito válido, mesmo tendo trocado a banca, tu ir lá e olhar as provas anteriores. Porque, por exemplo, no Oficial de Justiça, que era FAURG lá em 2014, no Classe O,
veio a FGV, mas é incrível como a estrutura é muito semelhante. A prova veio muito parecida, assim, em termos de quantas questões e o que cobrou lá dentro. Então, elas guardam uma semelhança, porque o órgão, como tu disse, ele dá a instrução, né, para a banca do que ele quer. Então, eu acho muito válido, sim, mesmo tendo mudado para Instituto OSP, a gente olhar lá o que foi que o MP cobrou lá nos concursos de secretário de diligência, de agente administrativo, de assessor de direito, para quem vai fazer analista, né? É bem, bem interessante, sim. E algumas pessoas me perguntaram também se valeria a pena pegar provas de Ministério Público de outros estados. Para mim também é válido, porque, querendo ou não, o concurso pro MP ele não é algo tão frequente, né? Não é um órgão que no Rio Grande do Sul vai ter inúmeras provas que tu consiga fazer com inúmeras questões sem estar muito defasado na legislação. É porque tu vai pegar as últimas provas, se tu volta um pouquinho, as 2, 3 provas, a legislação está toda desatualizada. E aí, 2, 3 provas para trás, na parte de legislação, tu vai conseguir utilizar tão bem quanto se tu pegar um MP de outro estado, mas com uma prova mais recente. Então, algumas pessoas me perguntaram se era válido fazer questões de outros Ministérios Públicos. Vale. Para mim, é prioridade. Questões da banca, né? Questões da banca, ainda que não seja do Ministério Público, mas o que a banca está cobrando em determinados assuntos. Se tu não achou, o melhor de tudo seria questões da banca com o órgão correto. Uhum. Mas se tu não achou, vai fazer de outros órgãos. Se tu não achou questões daquela banca naquele órgão, vai fazer questões do mesmo órgão em outros estados, mas com outras bancas. Principalmente para pegar essa relação de assuntos. Mas para mim a prioridade é questões da banca, depois vai descendo. Uhum. Eu vou te dizer assim, que só para dar um contraponto, né, que nem tu falou, tu gosta de ir lá no site de questões e lá tu vê o que é mais cobrado. Como eu não acho tão simples assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade para achar por questões, eu acho que demanda também muito tempo ali. E eu sou um estilo diferente do teu, né, assim, eu vejo que tu gosta mais do estudo reverso, né. Eu pelo contrário, quando eu vou para as questões sem ter visto nada da matéria, eu me sinto muito frustrada, então eu gosto de dar primeiro aquela olhada na teoria. Então, assim, só pra gente ir fazendo essa troca, né? Eu gosto, por exemplo, se eu sair um edital hoje, sair um edital que eu quero fazer esse concurso e quero mandar ver, chegar lá, passar, né? Primeira coisa, eu paro, eu vou olhar o edital e fazer aquele arquivo que eu deixei ali no link ali do meu perfil, ali que tem assim o edital verticalizado, vocês também têm, né? Eu gosto de pegar o edital verticalizado e ver ponto por ponto do que vai ser cobrado em cada matéria. A partir daquilo ali, eu vou e eu seleciono como é que eu vou estudar essa matéria. Por exemplo, português, hoje eu iria no estudo reverso, porque eu já estudei muito português na minha vida, então eu iria para as questões de banca, para ver o que cai, para depois eu olhar na teoria o que está me faltando de conteúdo, né? Agora, por exemplo, arquivologia, administração de materiais, tem ali uma parte do técnico, assim, que é da administração, né? Um estudo... Pô, isso aí eu iria provavelmente pela apostila do curso, né? E iria ver as videoaulas na velocidade ali para, tipo, vencer logo esse conteúdo, entendeu? Eu faria isso. A parte da legislação, né? Que aí pega o edital quase inteiro de analista, e de técnica também é muita coisa, eu gosto de ir lá e selecionar a legislação na fonte. Assim, pode ser que o cursinho já te dê isso pronto também, ok, você só tem que conferir se está de acordo com o edital, né? Eu gosto de ir na fonte, pego lá a legislação, e aí tem 2 formas. Por exemplo, se é uma coisa muito extensa, muito grande, às vezes eu imprimo, outras vezes eu deixo no computador. Por exemplo, assim, direito administrativo. Tem muita coisa que ali é teoria, é doutrina, então... Você vai ter que usar alguma coisa do material do cursinho, né? Agora tem a parte que é só leis mesmo. Eu gosto de imprimir e de ver algumas aulas, não todas, mas eu vou ver as aulas anotando já na minha legislação. Isso funciona muito para mim. E aí eu vou primeiro para a parte teórica e depois questões. Então, às vezes eu faço, no final de estudar um assunto, eu faço algumas questõezinhas para fixar. E às vezes eu estudo a matéria inteira e só depois é que eu vou para as questões. Aí varia muito de como a gente está se sentindo, né? Do que a gente vê que funciona mais. E eu também não faço resumo. Eu vi que tu falou, né, que tu gosta de estudar por resumos, que tu aprende, né? Então aí a gente vê como as coisas são relativas, né? Como vocês têm que ouvir o que a gente fala aqui, mas guardar o que é bom, o que serve para vocês e entender que nós somos pessoas diferentes e que cada um tem sua maneira de aprender também. Às vezes, vendo a experiência do outro, a gente pega ali uma dica
que, nossa, agora eu vou aplicar isso aqui e dá certo, e é ótimo. E às vezes tu pega algo, tu vai tentar e não dá certo, e pra ti funciona de outra maneira, né, João? Mas sabe que eu até só pra deixar claro, eu não gosto muito do estudo reverso. Não Também gosto não? mesmo. Não, não é algo que eu gosto. Ah, eu achei Mas que tu gostava. o que eu gosto disso o que eu gosto só é de fazer um levantamento pelas questões, porque no QC tu consegue filtrar quais foram os assuntos cobrados em cada prova. Né? Tu consegue ver os assuntos cobrados. Então eu gosto de ver os assuntos cobrados e ir lá estudar aquele assunto. Né? Ah, E daí tá. sim fazer questões. Eu não gosto muito de... O estudo reverso eu gosto de utilizar somente para matérias que eu já conheço. Eu já tenho conhecimento, assim, daí, vou ver como é que eu tô naquela matéria, aí eu faço o estudo reverso. Mas pegar do zero também, eu sou uma pessoa que eu odeio errar, tá? Odeio fazer questões e errar, odeio. Eu fico muito estressado. Se eu começo a fazer um estudo reverso, uma matéria que eu nunca vi na vida, eu fico muito estressado, eu desligo o computador e saio da frente do negócio e não vai me adiantar nada. Então, sim, eu gosto de estudar bastante por resumos, eu gosto de fazer meus resumos, só que no pós-edital não sei se eu faria, entendeu? Eu não sei se eu consegui, se eu faria começando a estudar para um concurso no pós-edital fazer resumos, porque toma muito tempo, né? É algo que eu acho que nesse ponto aí também eu imprimiria a lei, né? E eu até já tenho uma postagem sobre isso, como é que eu acho legal de estudar a lei, né? Eu gosto de ler uma primeira vez sem fazer marcação nenhuma, né? Eu leio a primeira vez só para me ambientar a legislação. Aí eu leio uma segunda vez pensando, o que a banca pode trocar, né? Que são aqueles termos que a gente consegue identificar na hora que tá lendo, assim, apoderar. Aqui a banca pode mudar, né? Se poderar. João, quando você mexe, você faz um barulho aí que tá pegando o microfone. Desculpa, acho que é por causa do... Tenta não. É que eu sou uma pessoa que fala. Sabe como é que é italiano, né? Pessoa que fala gesticulando. Desculpa te interromper, mas aqui fica um barulho bem alto. Então, se tu puder não mexer assim muito perto do. O pessoal dizendo que tá horrível o ruído. E você tá continuando. Não, continuando. Então, eu dou essa segunda lida. Deixar minha mão parada. Eu dou essa segunda lida pensando no que a banca pode trocar. E aí sim eu vou fazer questões depois disso. Aí com essas questões eu já li 2 vezes a lei, eu já tenho conhecimento da lei, e aí sim eu faço uma espécie de mapeamento do que mais é cobrado naquela lei. Eu dou uma lida prévia, aprendi o conteúdo e vou ver o que mais é cobrado e destaco esses artigos que mais estão caindo, eu destaco mais na minha lei. O resto eu vou ter uma noção, mas eu vou focar mais naquilo que está sendo mais cobrado. Aí sim, aí que entra a questão do... É que o meu estudo não é bem reverso, entendeu? Eu primeiro leio a matéria, mas eu estudo mais por probabilidade de cair ou não. Sim, sim. Às vezes é arriscado, mas num pós-edital eu entendo que seja bom. Tudo é muito arriscado em falando de concurso, né? Tanto, tipo assim, por exemplo, a PRF, que foi ontem a prova. Eu tava vendo alguns vídeos, pessoal falando sobre isso, a prova não veio temática. Por exemplo, o policial rodoviário federal, ele trabalha muito com crimes de trânsito, então todo mundo esperava que caísse crimes de trânsito na prova. Não veio uma questão. Então tem disso, né? Tudo é um risco, né? Eu acho que a gente tem que ter sim uma estratégia e às vezes vai depender também de sorte. Vai depender também de tu chegar lá e tipo assim, tu ter estudado a matéria e tu ter ido bem e cair aquilo que tu tem facilidade e cair, né? Infelizmente acontece isso. Eu também já aconteceu muito na minha história de concurseira, de tipo, às vezes tu deu sorte, foi tudo bem, às vezes tu não deu sorte e não foi bem. Mas é interessante, eu gostei da maneira como tu colocou, né? Eu acho que num pós-edital a pessoa não consegue fazer milagre, né? É aquilo que eu normalmente falo. O ideal é estudar antes. Conseguir estudar antes, maravilha. Mas tá no pós-edital, tu tem que estabelecer alguma estratégia e seguir. E acreditar, né, que é possível, né? Então, eu acho que tu tem que afastar o microfone da jaqueta. Eu acho que é isso que deve estar talvez raspando ali. O pessoal tá reclamando bastante, né, no chat. Vamos ver se melhora. E o que tu diria, assim, para quem tá estudando e tá com pouco tempo agora? Porque a gente tá com os dias contados até a prova, né? E tem gente, assim, que não vai dar tempo de ler 2 vezes a legislação, né? Que, tipo, você tá agora com dias contados. Qual que seria assim, a principal dica que tu daria, a principal coisa? Largar a doutrina. Não estudar nada por doutrina.
Nada, nada. Não adianta, tu não vai conseguir. Claro que tem alguns pontos, assim, principalmente no início de algumas matérias, como princípios, que caem muito, que é uma parte doutrinária, tu não vai achar na legislação. Mas o foco sempre sendo na legislação. E aí sim, já que tu não vai conseguir fazer isso de ler várias vezes a lei e tal, já dá essa primeira lida pensando como a banca, né? Porque tem muita coisinha assim que a gente está lendo e passa batido, né? A gente tem algumas expressões assim que são propícias para uma banca trocar. Todo por nunca, poderá por deverá, os prazos principalmente, dá essa lida da lei quando tu for ler, porque querendo ou não, tu vai ter que ler em algum momento a lei, já dá essa lida pensando como a banca poderia fazer para cobrar aquilo lá. Porque quando tu já dá essa lida pensando nisso, querendo ou não, tu dá mais atenção, tu consegue, tu acaba te concentrando mais naquela legislação. Que seria algo que, se tu só, vou estudar por estudar, tu não faria. E isso, para mim, é algo que me ajuda muito quando eu vou responder as questões depois, porque querendo ou não, tu tem que chegar na hora da prova e marcar o X no lugar errado, no lugar errado, no lugar certo. Isso. Tem que chegar na hora da prova e marcar o X no lugar certo. Então, às vezes, técnica de resolver uma questão já te ajuda demais, né? Saber quais são as maiores formas de pegadinha numa banca. Às vezes tu acerta uma questão sem saber aquela matéria. Eu tenho feito simulados para magistratura agora, né? E várias questões assim que eu não vi ainda o conteúdo. Eu não estudei nada de direito civil ainda para magistratura, que não é uma matéria super importante, é uma matéria periférica e tal. Não estudei nada de responsabilidade civil. Eu acerto algumas questões só nesse negócio assim de... Não, peraí. Mas ela está dizendo uma forma, daí ela põe inclusive e continua no mesmo sentido. Mas por que a legislação escreveria de uma forma assim que tu tá fazendo uma redação toda num sentido? Aí tu põe o inclusive e continua no mesmo sentido. Tá meio estranho. Provavelmente era o contrário, que eles queriam dizer exceto tal coisa, né? Uhum. Senão não faria sentido ter colocado aquele trecho. Eu tenho ter acertado questões assim, né? Se tu tiver uma estratégia de resolução de questões, na hora da prova já vai te facilitar muita coisa. Como tu tem um tempo curto para saber a maioria das matérias, às vezes saber resolver uma prova, focar na leitura da lei mesmo, e aí sim, e resolver exercícios, vai conseguir na hora da prova te sair melhor por causa de coisas assim, por causa de estudar de uma forma atenta. Uhum. Mas isso sou eu divagando. Não, mas eu achei super interessante, é válido, né? Tu vê ali, às vezes, a estrutura que a banca faz, a resposta, tu vê que não faz sentido ali, porque tá falando algo que seria uma exclusão e tá incluindo legal. Achei interessante. E assim, ó, pro pessoal que tá com dúvida, né, de qual microrregião se inscrever e tal, como é que tu resolve essas questões quando te apresenta? Olha, eu acho isso muito pessoal, tá? Porque tem gente que quer fazer a prova só por passar, e tem gente que não quer sair de perto de casa, por exemplo, né? E se tu quer fazer uma prova só por passar, aí sim teria que fazer um levantamento do que foi mais chamado, quais foram as micro-regiões que proporcionalmente mais foram chamadas pessoas no concurso passado e tal, e te inscrever nessas regiões. Mas acaba sendo uma decisão muito pessoal, né? Acaba sendo algo muito pessoal, é muito difícil simplesmente dizer assim, vai na que tem mais, porque às vezes a pessoa não quer ir para Marau e ficar em Marau o resto da vida, né? Sim. Ou eu não sei como é que é a questão da remoção do MP, não cheguei a ver isso, mas acredito que não tenha, que seja que tu permaneça na micro-região até um determinado momento que tu consiga, mas vai ser muito difícil de qualquer maneira. Então eu acho que é uma decisão, né? Às vezes demora anos. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, é difícil falar assim, o que eu faço? Sim. Se tu quer só passar, cara, vai na que proporcionalmente tem mais. Eu não sei, eu acredito que proporcionalmente a região metropolitana foi que mais chamou no concurso passado. Eu sei que Porto Alegre não chamou muito, mas região metropolitana parece que sim, que chamou mais.
Que daí Mas às aí tem vezes que vale a olhar ali pena. no site do Ministério Público e ver os concursos anteriores e tirar essa dúvida. Eu tive uma colega minha que é do TRT, inclusive oficial de justiça lá do TRT, ela até me mandou uma mensagem lá no Face, ela disse, Rox, eu fiz, antes né, de entrar pro TRT, eu fiz concurso do Ministério Público, e o que o pessoal me falou, ó, ela falou assim, ó, que eu vou até ler para não falar errado. Ó. Quando eu fiz o concurso para assessor do MP, chamaram minha atenção para um detalhe com respeito às regiões. As vagas disponíveis eram oferecidas para remoção. Isso fazia com que houvesse menor oferta para Porto Alegre, que Porto Alegre também tem alto número de CCs e reduz ainda mais as vagas. Então, assim, acabou não chamando quase ninguém para a região de Porto Alegre, por causa dessas remoções anteriores dos servidores. Então, tem todas as questões internas que a gente às vezes não sabe, né? Eu acho que uma coisa interessante é avaliar, tipo assim, o salário. Por exemplo, salário de técnico. Parece que é 3.500 líquido, se tu não tem aquela gratificação e tal. Pô, tu tá Sim. disposto a, por esse salário, ir morar numa cidade interior, ficar longe da família? Tem que pensar isso. Não, eu tô disposto, pra mim, eu quero entrar, tá valendo esse salário, não importa onde. Então tenta achar aí qual a região que mais chamou, onde que você fechar com as opções que tu gostaria de morar, né, com que o edital, o que aconteceu antes. Agora, tipo, não, pô, ganhando esse salário eu tenho que pelo menos morar em casa, porque aí não tem opção, escreve para onde tu quer É. realmente ficar, né? Então vai muito do pessoal, do que tu tá disposto a abrir mão, do que tu tá disposto a fazer, e ter essa análise, assim, do que vem acontecendo antes, né? Ou às vezes ter alguém lá dentro do órgão para perguntar, né? Eu acho isso muito, muito complicado. Acho até uma sacanagem que o próprio edital traz, né? Eu acho muito mais válido como foi no TRT, eu não sei como é que era no TJ, Profissional de Justiça, Nível mas o TRT, estadual. tu tinha que escolher uma região, né? Tu escolhia uma região e aquela região ali tu não poderia negar, senão tu iria pro final da fila. Mas eles te ofereciam todas as outras, por ordem de classificação. Se chegasse em Sim. ti e te oferecesse uma região que tu não quisesse, por exemplo, para mim me ofereceram Palmares, Missões, sabe? Me ofereceram um monte de regiões que eu não queria. Eu tinha passado bem classificado, eu poderia esperar um pouco. Aí quando me ofereceram aqui na região metropolitana, eu fui nomeado para Gravataí. Né? Eu moro em Canoas, fui nomeado para Gravataí. Eu pensei, Gravataí, sei lá quanto tempo vai demorar para me chamar para Porto Alegre, que era a minha região. Vou aceitar. Aceitei, fui para Gravataí, passei um ano em Gravataí. Então, eu acho muito mais... dá muito mais segurança para a pessoa que vai se inscrever no concurso se tu puder fazer se tivesse essa Essa opção, possibilidade né? de seguir a lista, né? Mas infelizmente isso aí a gente tem que se submeter ao que vem, né? O pessoal tava pedindo muito aqui, ó, dica para prova discursiva de analista. Olha, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Sendo bem sincero, tá? Bom português é fundamental. Bom português é fundamental na hora de responder uma discursiva. E provavelmente vai vir algum ponto que tem alguma relevância pro Ministério Público. É muito difícil chegar para ti e te dizer assim, tu estuda isso aqui, que isso aqui vai ser discursivo. Mas quando chegar em alguns pontos assim, que na hora que tu tá estudando, tu nota que, esse ponto aqui, faz muito sentido para a vida prática, né? Pode ser que isso aí se aplique bastante na vida prática de um servidor do MP. Nesse ponto, dá uma atenção um pouco maior, porque provavelmente, normalmente quando vem é um estudo de caso, para dizer como é que tu resolveria. Eu tenho estudo de caso também, mas tem uma questão relativamente... uma questão referente ao próprio conteúdo. Tá ali estudando um conteúdo, vai ter, acho que são 4 questões e 2 estudos de caso, né? 2 casos práticos para analista. Eu não tenho certeza, mas acredito que seja isso. Estuda tranquilo, só que tu tem que pensar em estrutura de resposta. Porque o conteúdo, se tu estudar todos os conteúdos do edital, o conteúdo que vai cair em alguma questão dissertativa, tu vai ter visto. Tá? Eles não vão te cobrar na dissertativa algo que não está no teu edital. Isso foca em estudar o teu edital, porque falta pouco tempo, mas tu tem que saber uma estrutura de resposta de questão. Estrutura de resposta de questão dissertativa, não adianta, é uma mini dissertação, né? Tu vai fazer uma introdução,
introduzindo o instituto, né? Por exemplo, vai falar sobre a coisa julgada. Tu começa dizendo o que é a coisa julgada, trazendo o conceito, faz um mini desenvolvimento e conclui. Essa é a estrutura que tem que ter a tua resposta de dissertativo. Se vier uma pergunta de sim ou não, não tem problema tu chegar e responder de cara, sim, tal coisa. Daí tu começa a dizer o porquê. Não tem problema fazer isso. Eu sei que tem bastante gente que tem essa dúvida, assim, eu tenho que começar a dissertar e lá no final dizer, então, portanto, sim. Tem essas duas formas de responder. Tu pode ir direto ao ponto e depois fundamentar, ou tu pode trazer a fundamentação primeiro e depois tu conclui já respondendo a pergunta. É muito difícil, é muito vago falar assim, o que eu faço para estudar dissertativa. Tu tem que treinar dissertativas, como concursos anteriores, né? Tem que treinar dissertativas, pelo menos responder uma questão dissertativa por semana. É difícil fazer uma média, mas nesses 70 dias que faltam, pelo menos uma questão dissertativa por semana tu teria que pegar em outros concursos da mesma área, né? Do MP. De Ministério Público, né? Uhum. E de provas anteriores e tentar responder e tentar verificar com relação a algum espelho. Eu não sei se disponibiliza um espelho de dissertativas, eu não sei, sinceramente. Mas é o treino, não adianta. Tu vai ter que treinar em casa como se fosse treinar uma redação. Uhum. E no pós-edital, assim, João, tu faz ciclos? Tu pega, assim, todo o edital, bota na tua frente e vai dividindo as horas? Ou tu estuda uma matéria antes? Como é que tu te organiza, assim, no pós-edital? É que depende muito de como tu tá na matéria quando chega o edital, né? Se tu já estudou alguma coisa do concurso, beleza, tu pode avaliar, pegar, já vi quase todo o edital. Pode avaliar, fazer ciclos de estudo desse edital várias vezes, tentar estudar várias vezes, revisar, né? Porque eu acho que quem já estudou antes do edital, o mais importante é a questão da revisão dos conteúdos, né? Pegar todo o conteúdo que tu já estudou e solidificar ele na tua mente, para que na hora da prova tu ainda tenha esse conhecimento. Mas se tu tá começando, é muito difícil tu conseguir fazer vários ciclos de estudar todo o edital. Se tu tá começando a estudar no pós-edital, é difícil que tu consiga, principalmente no edital de analista, né, que eu vi que é bem extenso, é difícil tu consiga ver tudo em ciclos várias vezes. Aí nesse ponto não adianta, é estudar e fazer revisão ao mesmo tempo que tu está estudando. Eu recomendaria fazer uma revisão pelo menos diária, né? Uma revisão de pelo menos 15, 20 minutos diariamente de conteúdos que tu já tá vendo, né? Começou a estudar hoje, estudou constitucional, amanhã tu vai estudar processo civil e é o teu dia número 1, no dia que tu for estudar processo civil, tu revisa aquilo que tu viu constitucional. E vai fazendo essa revisão contínua, porque não vai dar tempo de depois que tu vir todo o conteúdo, tu começar a revisar. É muito difícil, porque é muito conteúdo, né? Principalmente para analista, porque eu dei uma olhada boa no edital para analista, porque a Beli vai fazer, né? E não adianta, se tu não fizer essa revisão concomitante, vai ficar difícil tu revisar lá no final. E quantas horas tu estudou no teu pós-edital por dia? Tudo que eu tinha disponível. Tudo, né? Aqui é a mesma coisa. Tudo que eu tinha disponível é que eu estagiava, como eu falei, né? Eu estava estagiando e eu fazia faculdade ao mesmo tempo. Então, eu tinha faculdade de manhã, estágio de tarde e me sobrava à noite, basicamente, para estudar. Mas no estágio, como eram 4 horas de estágio, eu ficava ainda 1, 2 horas a mais no estágio. Essa 1, 2 horas a mais no estágio que eu ficava, eu estudava também. Chegava em casa e me matava a estudar. O tempo que eu tinha disponível, eu estava estudando no pós-edital, né? E daí sim, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, era sempre estudando. Uhum. O R. Joelder perguntou que é possível conseguir aprovação em 70 dias, no caso 69, né? A gente Responde tu. Eu acho que depende, assim, da bagagem que a gente tem, né? Porque, queira ou não, eu passei rapidão para oficial de justiça, mas eu já estava no TRT. Tava 3 anos sem estudar, mas eu já tinha, né, estudado português, já tinha visto alguma coisa, né? Quando eu passei pro TRT 4, eu nunca na vida tinha visto o direito do trabalho e processo do trabalho. Várias matérias ali eu nunca tinha visto, né? Mas eu já tinha visto português. Tipo assim, sempre tem alguma coisinha que eu já tinha visto, né? Porque eu comecei faz tempo a estudar. Então, assim, depende muito. Pô, você tem 70 dias para estudar. Aí você tem que ver o que você já viu
e ver o que você ainda não viu, né? Por exemplo, quando você faz esse 1 dia, 2 para se organizar para o estudo, a gente vai ver o tamanho ali do que falta estudar, mais ou menos, né? Dá para ter uma ideia. Tamanho E do aí você pode estrago. ver, poxa, isso aqui tudo é só eu revisar, vou pegar ali 2 dias, vou matar aqui, tudo rapidão, sei lá, vou fazendo, mas o que eu ainda não vi, que está aqui na minha frente, será que eu consigo ver em tantos dias? Aí, às vezes, a gente não faz ideia da resposta. A única maneira é começar e acreditar que é possível e ir estudando. Aí, quando você. Geralmente eu começo pelas matérias que eu sei que aproveita mais para tudo que é concurso. Então, por exemplo, se eu tivesse na dúvida, por exemplo, fosse fazer o de analista, né? Até pensei ali em me inscrever, mas sem estudar informática, sem estudar, aí eu vou zerar informática, não vou passar. Mas seria só para brincar mesmo, para testar a legislação, né? Mas assim, se eu for estudar, eu estudaria as matérias que eu sei que vão ser cobradas eventualmente no concurso que eu tenha interesse depois. Porque aí eu começaria por essas matérias que vão me aproveitar não só para esse concurso, e sobrando tempo eu vou então lá para a legislação do Ministério Público e tal. Mas já pensando em tipo, eu não vou passar, porque não vai dar tempo, mas deixa eu ver como é que eu poderia fazer essa prova de uma maneira que, tipo, se daqui a pouco eu realmente começar a estudar, me empolgar e ver que vai dar, entendeu? Aí eu vou pra cima de tudo e faço tudo, mas eu deixaria lá pro final aquelas matérias que só me aproveitam para esse concurso. É como eu estudaria também mais perto da prova para poder também chegar com elas frescas ali, né, que são bem cobradas essas específicas. O que tu faria, João, se tu achasse que não fosse dar tempo, como é que tu te organizaria? Eu acho que não faria muito diferente, não. Sendo bem sincero, eu acho que o que tem uma coisa que é muito importante que a gente tem que ter em mente é que nós temos dois tipos de memória, né? A memória recente e a memória de longo prazo. E para algo estar na memória de longo prazo, você tem que ter visto várias e várias e várias vezes e errado e feito exercício. E tem algumas coisas que tu não vai conseguir colocar na tua memória de longo prazo. E aí sim, eu concordo contigo que algumas coisas mais específicas tem que deixar para estudar lá em cima da hora, porque vai ficar na tua memória recente e tu vai ter recém visto isso, tu não vai dar tempo de tu esquecer, porque querendo ou não, o nosso cérebro ele filtra informações e ele vai descartando o que acha inútil, só que fica por um tempinho, né? Então é uma boa a gestão de risco. Perguntaram se eu estudaria a 8666, aí para mim é uma questão de bem como eu falei, gestão de risco, tá? Porque talvez, eu não sei propriamente como é que está a separação das questões, se é bastante cobrada a questão da lei de licitações ou não nas provas do MP, tá? Sendo bem sincero, não sei. Mas se não for, tá? Se cair uma questão normalmente sobre isso, digamos, caiu uma questão, eu não estudaria no pós-edital. Não estudaria porque é uma lei muito grande, a 866 é ridiculamente grande, e muito específica, muito conteúdo, eu focaria meu estudo naquilo que é mais cobrado, para estar bem preparado nas matérias mais cobradas. E aí sim, se sobrasse tempo, eu estudaria 8666. Mas não tenho muita noção. Perguntaram, Roxy, se vale a pena estudar para analista, quem está quase se formando. Uhum. E aí, o que você acha? Eu acho que vale. Se está quase se formando, vale. Só que assim, tem que ter noção que o concurso para analista é mais difícil de estudar todo o edital agora. Eu diria que o concurso de analista veio cobrando conteúdo para membro e que o concurso de técnico veio cobrando conteúdo para analista, tipo o tamanho dos editais, sabe? Eu achei ridículo, assim, gigantesco, não precisava tanto, né? Mas infelizmente é a nossa realidade aí a gente tem que se adaptar. Mas assim, para fins de, se vale a pena o fato de eu estar quase me formando, se eu passar, vou ser chamada, provavelmente, sabe? Foi uma avaliação que eu fiz na época, eu estava no 6º semestre. Eu decidi não me inscrever, porque eu pensei, em 2 anos não vão chamar, né? Faltam 2 anos para me formar, se eu passar, eu teria que passar lá na finaleira da lista, e aí sim ser chamado depois de me formar. Mas se tu tá quase formando, não tem muito por que pensar nisso. Não sei se era esse o sentido da pergunta da pessoa, não. Sim. Hoje eu até recebi, hoje não, acho que foi ontem, alguém me perguntou assim, Rox, eu tô com dúvida se eu faço para técnico ou para analista. Alguém que tava também se formando, fazendo direito, né? Aí, o que eu analisei, sabe? Para mim, assim, quando eu não tinha direito, eu não teria opção.
Eu só faria o de técnico, depois se eu fosse buscar carreiras fiscais ou alguma coisa assim. Então, tipo, estudar arquivologia, administração pública, não sei o que, tava tudo ok, porque, né, depois eu ia precisar. Agora, se tu tá no direito, se eventualmente tu quer buscar depois uma carreira jurídica, um analista mesmo, algo que tenha formação, hoje tu não tá preparado, mas, assim, o estudo para analista já vai te dando base para depois, assim, mesmo que tu não passe nesse, A vai bagagem. passar, já vai te dando uma bagagem do estudo da legislação que é cobrada em concursos de maior monta, né? Ou outros analistas, como de TRT, TRF, outras coisas. Então, assim, eu acho que o pessoal que é do direito, né? Não sei, se quiser pensar como eu, assim, eu acho que ir para analista é melhor, porque você aposta não só nesse concurso, mas nos próximos depois. Te dá uma bagagem, né? Mas, óbvio que tem gente que tipo, vai olhar ali e vai ver, nossa, é gigantesco esse edital, não tenho condições. Eu realmente quero passar agora no concurso, não me importa se é de técnico, né? E aí sim, ok, manda ver no técnico que o edital é menor, né? Então vai do senhor, é para passar agora dessa vez, e eu quero salário de técnico, quero entrar, não tem problema, vai no técnico. Mas se você acha que não vai dar tempo de nenhum e não sabe onde ir, vai no de analista, daí eu diria. Que daí tu consegue pegar mais matérias que vão ser aproveitadas depois, né? Tu estudaria raciocínio lógico, considerando que é só 5 questões, e informática para o técnico? Pô, 5 questões é uma quantidade razoável de questões, né? 5 questões por querendo ou não, para mim é uma quantidade. E tem que estudar, porque pelo que eu vi, tem. Para técnico não tem, né? Não, para Mas técnico olha só, deixa eu te dizer, tirar são uma sala. 5 pontos do total de 100. Não é muito, sabe? Mas é peso 1 ou é peso 1,5? Peso 1. A informática é 5 pontos, quer dizer, é 5 questões de um ponto, raciocínio lógico é 5 questões de um ponto. Então, no total de 100 questões da prova, raciocínio lógico e informática só valem 10 pontos. Talvez não. Então, sendo muito pouco, né? Sendo cinco questões no total, talvez eu estudaria só se sobrasse tempo, né? Só se eu chegasse lá no final e visse, já consegui ver quase todos os conteúdos que eu queria ver. Então agora eu vou pelo menos pincelar raciocínio lógico para não chegar na prova totalmente cru, né? Mas porque raciocínio lógico tem muitas questões que a gente consegue resolver sem, claro, tirando Às vezes aquelas fazendo as aquele coisas de reverso, né, de ver como a banca cobra e depois vindo, talvez seria uma forma, né, de ver direto ao ponto nessas é, matérias, né. O pessoal tá perguntando ali, João, desculpa também meio que te interrompi, né? A gente tá chegando meio perto do fim, daqui a pouco vai ter que encerrar a live, né? O pessoal perguntou aqui se o estudo tem que ser aprofundado para analista. seria bom se desse tempo, Mas, mas assim, não ó, dá. é uma loucura. Eu acho que 80, 90% da prova é letra da lei seca. Quem conseguiu aprofundar antes, ok, mas se agora, vai É, ter na lei seca. Agora, no pós-edital não pode pensar, não dá para pensar em estudar por doutrina, né? Porque o aprofundamento que a gente diria é estudar o instituto, o que a doutrina fala, o que tem de jurisprudência em cima. O aprofundamento seria esse, né? Se quisesse aprofundar como se faz estudando para uma prova de membro, por exemplo, né? Teria que fazer todo esse apanhado do que está sendo decidido na jurisprudência. Só que isso não tem como fazer agora, não dá. E analista é quase nunca que é cobrado uma questão mais jurisprudencial. A maioria das vezes é letra da lei. Talvez seja cobrado questão jurisprudencial mais dissertativa, aí pode o entendimento se fosse uma prova de tribunal, o entendimento do tribunal relativa a um determinado assunto. Mas para fins de estratégia, para estudar para analista, não tem que fazer, é letra da lei agora. No pós-edital é letra da lei e questões, não tem como inventar nada agora. O básico funciona, né? É o que o pessoal Sim, fala. com certeza. Funciona muito, nossa. João, acho que a gente já tá chegando aqui a 1 hora de live, então nos encaminhando para o final aí. Te deixar à vontade, se que você quiser falar com o pessoal. Uma coisa só que eu queria dizer, que às vezes vale a pena simular, né, o ambiente de prova antes de ir para a prova. Né? Nesse pós-edital também é importante fazer isso. A gente está vivendo um período em que, querendo ou não, as provas de agora em diante vão ser feitas todas de máscara, vão ser, né, pelo menos até passar essa pandemia, tu não vai ter um concurso em que tu consiga chegar lá sem máscara, ou que esteja tudo
muito tranquilo tu pegar e abrir ali comida, comer. Então, eu acho que seria importante tu simular a hora da prova. Porque uma coisa que eu vi que o pessoal reclamou na PRF é que muita gente foi fazer a prova com uma máscara N95. Aí chegou na prova, não conseguia respirar direito, porque estava com a máscara, né? Que nunca tinha feito isso antes. Se tu simular antes, vai chegar na prova e isso aí não vai ser um fator de nervosismo para ti. Então, se tu for fazer um simulado, pensa nessas coisas, como é que vai estar lá na hora que eu for fazer a prova, e já tenta simular, o simulado mesmo. Se tu for fazer algum simulado até lá, tenta simular como é que vai ser no ambiente de prova, que provavelmente seja observando essas coisas do coronavírus agora, né? Fazer simulado sem comida e sem água também, João, e de máscara. Eles deixaram levar água ou não? Deixaram. Não, água podia, né? Esse tipo de coisa, água e comida, eles deixaram. Tá? Eles comida deixaram também, os dois. eu achei que não. Sim. Só que é aquilo, né? Tu tem que também simular isso aí, porque eu não sei se eu tiraria a máscara fazendo uma prova dessa, tá? Porque eu moro com meus pais, então não, nem se eu fosse fazer, eu iria querer trazer para casa esse vírus, mas eu acho que eu nem tomaria e eu simularia isso antes. Mas isso foi algo que eu tinha pensado antes, eu até anotei aqui, pensado porque eu vi um monte de gente reclamando. Não foram duas, não foram três pessoas, várias pessoas falando sobre a dificuldade que é fazer uma prova de máscara, sabe? Então, eu acho que se tu já estiver preparado para isso antes, vai ficar mais fácil para ti. Com certeza, eu tô admirada que ficaram até agora 110 pessoas. Eu achei que o pessoal ia às vezes vai baixando, né? Vai saindo, mas todo mundo tá aí firme com a gente. Pessoal, muito, muito obrigada por terem confiado, terem ficado aqui, porque não, esse tempo pós-edital é muito precioso, né? E vocês estão aqui vendo uma live com a gente. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. É só por vocês que a gente está aqui mesmo. E eu adorei tua participação, João. Muito obrigada. E eu gostaria de deixar uma última mensagem, que é o seguinte, ó. Ninguém... se você faz o melhor que você pode, isso é tudo que pode ser exigido de ti. Sabe, às vezes a gente gostaria de poder fazer mais, gostaria de poder estudar mais, mas não consegue. Por limitações emocionais, por limitações de horas, por um monte de coisas. Então, assim, faz o melhor que tu pode, na tua circunstância, na tua situação. Estuda o melhor que tu puder, ainda sendo muita coisa. Se tu fizer o melhor que tu puder, tu vai chegar lá no dia da prova, se der tudo certo, vai ser demais. Mas se der tudo errado, tu vai ter a sensação de, cara, eu fiz tudo o que eu pude, eu dei o meu melhor, eu vim aqui, eu fiz essa prova, dessa vez não foi pra mim, mas todos os dias eu sentei lá, tenho rotina, sentem todos os dias, estudem o que vocês se programaram, planejem, façam o melhor que vocês puderem. E fiquem tranquilos, vai ser o que tiver que ser, a vida continua, né? Depois dessa prova tem outras, mas é importante vocês botarem a cabeça no lugar e botarem o emocional também, assim, sob controle dentro do possível, né? Porque às vezes a gente acorda num dia super animado, vai lá, estuda, acredita, acorda no outro dia mal, né? E aí não dá, que não vai dar certo isso aqui. E não importa como vocês acordarem, todos os dias façam o que tem que ser feito. E é isso aí. É assim que é feita a vida do concurseiro. Uma hora vai colher, uma hora vai dar resultado. Sabe que com relação a isso que tu estava falando, eu me lembrei da minha infância, sabe? Porque meu pai sempre me falou, principalmente quando eu estava estudando para uma prova ou algo assim, eu não quero que tu vá bem. Ele sempre disse, eu não quero que tu vá bem na prova. Eu quero que tu te dedique. Se tu te dedicar e me disser, ó pai, fui mal, pra mim não vai ter problema nenhum, não vou te cobrar. Mas se tu me disser, eu não me dediquei, aí tu vai ser cobrado. Né? Então eu acho que o importante é tu tentar fazer aquilo que tá a teu alcance, né? Tu tem hora disponível, tu tá bem pra estudar, estuda. Né? Na dúvida, eu sempre falo ali, na dúvida, estude. Né? Se tu tá com dúvida, devo estudar, não devo, estuda. O máximo que vai acontecer, tu vai aprender um conteúdo novo. Né? Então, nesse pós-edital, se eu puder dizer alguma coisa aí, pessoal, cara, foca na lei, faz muita questão e encara isso com tranquilidade, não fica neurótico, porque é só mais uma prova. Eu sei que está um período muito complicado para concursos, mas concursos nunca acabaram e não vão acabar também, tão cedo. Esperamos.
Não vão, não, daqui a pouco eu volto. Então tá, agora eu vou ver se eu consigo fechar essa live e salvar ela, porque é uma tristeza aqui, mas estou aprendendo. Eu prometo que eu vou melhorar nessa parte. Qual que é? O teu Insta é o Manual do O Concurseiro, manual né, do João? concurseiro. É. Então, se quem Sempre. não segue ainda, João, siga lá que vale muito a pena. Para Então tá. salvar, tá, Roxy? É só apertar no X ali que vai aparecer a opção para ti. Tá bom, eu vou salvar, Tá? publico aqui no Insta e depois talvez eu bote também lá no YouTube para quem gosta de assistir na velocidade, que eu já conheço o pessoal, aí pode ver bem rapidão. Tchau, Então tá. obrigado pela oportunidade. Eu que Boa agradeço. noite. Tchau. Boa noite.